Lembrando que a gente já falou disso em alguma gravação anterior, que nessa terminologia mais emprestada do treinamento clássico, da equitação clássica, em curvatura se refere a todo o corpo do cavalo e flexionamento só as primeiras vértebras do pescoço. Legal. Então, se a gente repetir aquele desenho anterior, um corpo de cavalo, esse está muito ruim, um pescoço de cavalo e uma cabeça, só isso aqui. Então, se vocês imaginarem o cavalinho de vocês, ou daqui a pouco a gente olhar ao vivo, o cavalo é muito mais rígido no corpo, tanto na área das costelas, né? Toda essa estrutura aqui do pescoço para trás. Cerelha para trás. Exatamente. Até por isso a gente consegue montá-lo. Se você comparar, por exemplo, com um cachorro, com um gato, com todos esses, eles se mexem tanto que seria impossível você montá-lo, seria muito mais difícil adquirir rigidez. Significa que aqueles filmes do tipo Thundercats, onde as pessoas montam panteras, desculpe, está tudo errado. Mas o pescoço, como todos vocês sabem, é muito mais flexível. Que é a natureza do animal. Ele olha, ele encurva o pescoço, observa um cavalo se coçando no pasto, buscando algo. Ele naturalmente, ele encurva o pescoço para os dois lados. Não é? Então, quando a gente quer consertar a tal da retidão, ou consertar, no caso, por isso que eu lembrei, um círculo, se você tem um círculo aqui e você tem um cavalo que está indo para fora, e nós somos criaturas manuais, lembra? A gente sempre faz tudo na mão. Qual que é a nossa tendência natural? Rédea de dentro. Né? Então, se meu cavalo está querendo olhar para fora, ou de qualquer maneira, a gente sempre quer consertar na rédea. Sempre quer consertar no pescoço, né? Depois o que nós vamos ver também, aqueles cavalos que andando em linha reta na pista, entram um pouco com a garupa, é muito difícil a pessoa, precisa muita equitação para a pessoa começar a corrigir de assento e perna. Normalmente a pessoa quer corrigir na rédea. E aí o cavalo vai, porque para o cavalo também é muito mais simples, simplesmente entortar o pescoço, claro, pro lado onde sua rédea de dentro está trazendo, do que ele vir do corpo. E esse exercício que o Aloysio falou dos círculos e tal, tem muito a ver com isso, a gente começar a se focar um pouco mais em montar o corpo, né? Tipo, cavalos novos, às vezes eu me concentro em fazer um pequeno círculo, uma volta no tambor, a passo que seja virando a garupa. Que ou virando o corpo, mas tipo, não mexe muito no pescoço. Eu acho que é isso que eu estou querendo dizer. E o que existe muito, tem uma premissa básica que eu sigo, que é assim, onde vai o nariz do cavalo, vai o resto do corpo. Sim. Então, o quanto você quer que esse corpo vire e o quanto você quer o alinhamento. Para você conseguir o alinhamento da parte mais rígida, é quadril e perna. Porque se você ficar só na mão, você está mexendo aqui. Só que se você mexer só aqui, você vai afetar aqui. E aí você tem isso aqui acontecendo, que é o desalinhamento. Então, para que você tenha o seu cavalo alinhado nesse círculo, por exemplo, às vezes rédea direta nos cavalinhos novos ainda, mas muito quadril e batata da perna, quadril e perna em geral. Para que você tenha aqui essa saída do cavalo gerando a encurvatura, daí sim no corpo inteiro. Na verdade, você tem que mexer o que é menos flexível, não é o que é mais flexível. Porque o que é mais flexível vai seguir. Exatamente. Ainda no capítulo dos acessórios improvisados, já que você falou isso do focinho, vamos imaginar que isso aqui vem da Ana Ross, viu? Alguns de vocês conhecem a Ana Ross. Imagine que aqui está o meu pescoço e dá para imaginar que as pontinhas das varas são as orelhas? Uma das coisas que a Ana Ross falou uma vez para nós, que em qualquer encurvamento que você está fazendo, tipo, o meu cavalo, eu estou colocando ele para a esquerda, eu estou colocando ele para a direita, nunca a orelha esquerda deve sair da linha da mão direita. Isso, de novo, em equitação clássica, talvez em outros flexionamentos tem exercício um pouco diferente. Mas se eu estiver fazendo, por exemplo, isso aqui, se eu dobrei tanto o meu pescoço... Aqui. A esquerda com a mão direita. Tá. Eu não estou mais, em outras palavras, eu não estou mais enquadrada entre as orelhas. O meu corpo, o meu olhar, sempre eu tenho que estar mais ou menos, mesmo que esteja encurvado, eu também poderia dizer que a orelha que está encurvada para dentro não pode sair da linha do meu corpo aqui. Tá vendo? Dessa ponta do quadril aqui
a orelha de fora. Aqui basicamente isso é excesso de rédea de dentro e falta de rédea de fora, ou alguma coisa equivalente à rédea de fora, tal como pernas e ajudas externas. O cavalo está demais nas ajudas internas e demais nas ajudas externas. Então, de tudo isso aqui, se você só se lembrar que você sempre deveria estar vendo o mundo entre as duas orelhas do seu cavalo, e não as duas orelhas tendo sumido, eu acho que já é uma dica bem prática. Sim. Não é sobre flexionar, né, Cláudio? Eu acho que a confusão que às vezes a gente faz é criar muita flexão de pescoço e pouca encurvatura do corpo todo. O que o Aloysio falou, que o cavalo sempre segue o focinho, pode ser o inverso também. Você pode pensar, deixa eu direcionar o corpo. Porque Sim. Direcionar o corpo tem muito mais a ver com a retidão das 4 perninhas. Exatamente. Às vezes eu brinco disso, eu estou montando uma mesa. Ela não tem pescoço, a mesa tem 4 pernas. O conceito da retidão, do alinhamento, significa que eu tenho que me preocupar com o alinhamento das perninhas. E o pescoço vem depois. E é por isso que nos cavalinhos novos, o seu círculo tem que ser maior. Porque é muito mais difícil. Porque é muito mais difícil. Nos cavalos prontos, de dorso feito, né, de engajamento, de posteriores mais ativos embaixo da massa corpórea toda, é mais fácil você manter retidão no círculo fechado. E a própria retidão na reta, nos cavalos novos. Né? E lembre também que o cavalo novo, nos cavalos prontos, aliás, a retidão na reta, mas os cavalos novos, os potrinhos ou cavalos novos, eles ainda estão lidando com equilíbrio. Com os 80 quilos do cara em cima. Com os 80 ou 100 que seja quilos do cara em cima. Então, uma reta num cavalo novo vai ter flutuação, porque ele ainda está aprendendo a se compensar para manter essa reta. E aí o exercício do círculo na cavalada mais nova deve ser muito a passo, para dar tempo dele entender os intervalos e passar e se organizar. Legal. Da minha parte, antes de ir para a pista, a última coisa que eu queria aproveitar aqui o quadrinho é a gente falar da assimetria, obrigada, da assimetria dos cavalos, usando o exemplo do círculo, especialmente o círculo do galope, que eu acho que é uma sensação que todos vocês já tiveram e todo mundo consegue identificar. Vamos supor que eu esteja galopando para a esquerda, né? E o meu cavalo é um cavalo ou novo ou pouco trabalhado. Eu tenho essa sensação aqui. Aqui está a minha cabeça, aqui está o pescoço. Eu tenho muita facilidade de encurvar o cavalo para a esquerda, né? Ele se adapta a isso, ele gosta disso e, consequentemente, em geral, esse cavalo tem mais facilidade em pegar o galope no pé esquerdo. De novo, estou imaginando um cavalo em início de trabalho, um cavalo que nunca aprendeu muito isso. Quase todo mundo vai falar que o lado esquerdo é o mais fácil, é o mais forte do cavalo, que ele tem mais facilidade, que ele é mais forte, mais desenvolvido no cavalo no lado esquerdo. Não necessariamente. Por quê? Esse desenho eu fiz especificamente, acho que vocês conseguem imaginar, que esse lado aqui, se ele tem mais facilidade de fechar, provavelmente significa que essa musculatura é menos desenvolvida. Exatamente. E essa, ou seja, essa aqui é mais larga. Imagine imagine essa coisa bem assimétrica. Imagine que um cavalo fosse bem assimétrico lateralmente. Um músculo direito muito grosso e desenvolvido e um músculo esquerdo muito fininho. Ora, você fechar para a esquerda é fácil, porque aquele músculo fininho tem facilidade de fechar e o músculo direito segue. Imagina agora esse mesmo cavalo, todo assimétrico, sendo forçado ao contrário. Ele vai sentir dor 2 vezes, porque o músculo direito muito grosso tem que ser espremido e o músculo esquerdo, que é curtinho, tem que se alongar. Então aquilo ele reclama disso, muitas vezes. E mesmo sem a assimetria, há que se ter um tempo para essa musculatura ser trabalhada. Por isso que você não fecha cavalo novo na frente muito rápido. Você não deve amassar o cavalo da frente para trás, porque vem, como toda pessoa que vai numa academia, vem dor. E aí o programa de trabalho é importante. Se eu fechei bastante hoje, se eu passei um pouquinho hoje, amanhã relaxa um pouquinho. Né? Não é todo dia a mesma coisa forte no cavalo novo, é o contrário. Faça o seu alongamento favorito. Quando ele começa a doer, eu poderia fazer outros aqui, mas esse aqui é mais estético na câmera, né? Tipo, o que está doendo? Não é o músculo que está doendo,
É o ligamento que está sendo puxado além do limite. Exatamente. No momento que eu paro, a dor para. Isso não é uma dor muscular, porque é o famoso exercício isotônico. Você está só abrindo a articulação para além do limite habitual dela, que é a mesma história de quanto você consegue encostar os dedos no chão. Isso não são os músculos, são os ligamentos que unem os ossos sendo tracionados. O animal não entende isso, ele só entende que dói. Por isso que dentro ainda desses exemplos vários aí, a pior coisa que a gente pode fazer é colocar arrediamentos forçados. Rede alemã, especialmente por períodos prolongados de tempo. Porque aí o animal vai associar aquela posição que já era desconfortável e esquisita para ele com mais dor. E às vezes ele encontra zonas de conforto dentro desse cenário que não são as corretas em termos de posicionamento. Que são as defesas. Exatamente. Aí nós temos as duas defesas, as defesas de força e de equilíbrio. Isso aí. Show? Muito bom, vamos pra pista? Vamos pra pista, já deu aqui, né? Vamos tá lá ver a aqui. cavalada na pista, que acho que tem muita coisa bacana para vocês olharem lá. Show de bola, obrigado.